Eu vou voltar nesse, tá bom? Mais um. Essa montanha aqui, ó. Eu vou fazer um elogio para vocês. Então, do nascimento até a morte. Quem está do lado de cada montanha, eu coloquei vocês, eu tenho uma visão privilegiada do grupo, né? Vocês estão do lado de cá. Do lado de cá não adianta falar de morte. Primeiro, está do outro lado da montanha, a gente não enxerga. Junta isso, Isaías, capítulo 1, versículo 2 e 3. Ainda dentro do ventre de sua mãe, eu já te conhecia. Eu te chamei pelo nome. Deus falando a cada um de nós por meio do profeta Jeremias. Isso as pessoas adoram. Eu acho que é bonito, poético esse capítulo, esses versículos. Por quê? Porque se a pessoa acreditar que ela, e a gente já tem uma tendência a acreditar que Deus nos conhece individualmente, se você aceitar que a gente foi escolhido dentro da mãe da gente, que Deus já sabia quem nós éramos, Ele nos chama pelo nome, é fácil dizer para uma pessoa dessa: olha, eu tenho uma missão para você. Aí as pessoas vão aceitar uma missão a cumprir. E a missão é andar na ordem, é obedecer, é pagar os impostos, é pagar os dízimos, é casar na igreja, é casar no civil, é aceitar, por exemplo, que o padre, o pastor ou um juiz, na hora do casamento, diga para nós assim: olha, a partir de agora vocês são marido e mulher. Aí o povo aplaude e faz festa. Já pensaram o que é isso? Marido e mulher? Olha, vamos analisar friamente. Marido é estado civil, certo? Corresponderia à esposa. Mulher é gênero. Gênero está acima de estado civil. Mulher é gênero, que corresponderia a homem. Se nós dois fôssemos casados, eu chegaria aqui e falaria para você: pessoal, eu quero apresentar para vocês a Tuane, minha mulher. Todo mundo entende. Você me apresentar, eu quero apresentar para vocês o Domiciano, meu marido. Todo mundo entende. Você não ia falar meu homem, que é até grosseiro. Muito feio. Então, o que quer dizer essa bênção da igreja, das igrejas e esse aval da justiça? Quando a gente oficialmente se aceita a condição de marido e mulher, nós estamos dizendo para a sociedade como um todo que eu sou dono do seu gênero e do seu estado civil. Eu sou dono, você é minha mulher, consequentemente minha esposa. Agora você é dona só do meu estado civil. Jamais uma mulher ia ser dona de um homem. Nós vivemos uma sociedade cujo o limite máximo é a figura do macho. Nós acreditamos em Deus, a gente não acredita em deusa. Quem acreditava em deusa, os últimos morreram queimados na Idade Média. Para nós é o homem que manda. Depois, se vocês quiserem, eu digo alguma bibliografia a respeito, eu acho que esse grupo tem competência intelectual para aprofundar naquilo que não vai dar tempo da gente conversar. Mas aqui, até a metade, não adianta falar de morte, porque a gente não enxerga. Aqui as pessoas têm ilusão, a ilusão de que o mundo vai melhorar, a esperança de que você vai encontrar um grande amor, né? O sonho de que vai ser igual e bom para todo mundo, o corpinho está em cima. O problema é quando chega daqui para frente, você começa a enxergar a morte e descobre que nas nossas sociedades como as nossas, o problema não é morrer. Na realidade, morrer, para os que pensarem o mínimo que seja, é a grande porta de saída desse calvário que nos colocaram. A gente nasce sem pedir, morre sem querer, né? E essa frase aqui que eu acho muito boa: se tudo der certo, no fim a gente morre. Até aqui a gente nega, e dá a impressão que Deus nos chamou especialmente, individualmente, e Ele não vai deixar isso acontecer conosco. Comigo não, com você não vai acontecer. E dentro da gente acredita mesmo. Até aqui se acredita. A hora que você começa a ver a morte, você vê que não é bem assim, que ela é uma porta de saída. O problema nosso é a velhice. Na velhice, mulheres sofrem mais do que homens, para variar, né? Porque, grosseiramente falando, um homem velho, numa sociedade como a nossa, um homem velho, para nós homens o grande problema é a impotência. Mas um homem velho, mesmo que ele seja impotente, se ele tiver dinheiro, ele é charmoso. Para a mulher não, desculpe a grosseria, mas na nossa sociedade, eu estou defendendo a ideia aqui que nós temos que discutir isso, que amor de mãe, maternidade, isso não é da natureza humana, da natureza feminina, isso é político. Por que as mães vão ter essa etapa da vida aqui para seduzir um homem, para poder ter? Antes era para casar. Depois descobriram que o documento não segurava as pessoas. Leiam A Família em Desordem, da professora Elizabeth Rudinesco, quem quiser entender melhor sobre isso. Elas passam a ter filhos, porque um filho vai cuidar delas.
nesse período aqui. É só resolver a equação. Quem fica no pé da gente para a gente estudar, para a gente ser alguém na vida? Geralmente é a mãe. É papel de mãe. Aí a equação qual é o maior amor do mundo? Amor de mãe. A equação é essa: filho formado é amado. Filho formado mais filho amado é igual a filho amarrado. Ele vai cuidar dela na velhice e já vai falar: se eu estou aqui junto com essa mulher é porque ninguém mais no mundo me amou como ela amou. Se eu sou o que eu sou hoje, eu devo a ela. Foi ela que insistiu comigo. É uma garantia. Eu não estou falando que é maldade da mulher, não. É o que sobrou numa sociedade de machos, né? E curiosamente, quem mais sofreu na construção de uma sociedade machista foram as mulheres. Quem tem mais fé em Deus, além de mãe, avó, então nem se fala. E o contrário é importante: a mulher que não der conta dessa maternidade, a mulher que não tiver filhos e que não tiver um homem, ela vai envelhecer e ela vai estar na água. Ela vai estar na água, porque mulher velha não serve para quase nada. Para quase nada. A mulher é importante porque ela estimula o homem sexualmente. Então, lembra que eu falei do prazer? A gente tem que ter prazer. O prazer simbolizado assim, mais claramente, de natureza sexual, é a ereção masculina, e a mulher é mais completa do que o homem, né? E o homem, para garantir que ele vai gozar, que ele vai ter prazer, ou seja, vai continuar vivo, ele tem que ter uma ereção. Por isso que ela é tão importante para nós, porque se teve a ereção, significa que aquilo vai abaixar. Porque ninguém suporta ficar uma ereção 24 horas, né? Então, se ele tiver a ereção, garante que ele vai gozar. Então, ele vai garantir essa dose de prazer necessária. Mulher não precisa só de ereção. Mulher é mais completa. Mulher precisa de um pênis ereto? Também. Mas mulher precisa de mão, boca, língua, dedo, né? Precisa de conversa. Para nós, homens, não tem sentido conversar o quê? Conversar o quê numa hora dessa, né? E não é comum nos casamentos a mulher falar: você parece que só me vê como um objeto sexual. Conversar, o homem não entende, né? A gente tem essa capacidade. Mas o que mais que se pode conversar numa situação dessa, né? Agora, então, vamos voltar para agora nós entendemos um pouquinho mais de homens e mulheres aqui. Então, vou voltar, meu tempo já está mais limitado. Já deu, vai. Então aqui, a elite vai partindo desse princípio, vamos ver o que ela pensa a respeito de prevenção e tratamento, por conta desses 3 comportamentos que têm na sua base a questão do prazer. Uso de drogas está ligado ao prazer, prostituição está ligado ao prazer, homossexualidade está ligado ao prazer. Como tudo que a gente faz está ligado ao prazer. Porque sem prazer a gente adoece, definha e morre. Vamos pegar esses 3 comportamentos. A elite quer manter a massa sob controle. E como é que ela mantém sob controle? Vocês vão encontrar o aprofundamento disso num trabalho do professor Jorge Minuart, que escreveu um livro chamado A História do Riso em Escárnio. Ele queria saber por que as pessoas riem, considerando que o riso é uma demonstração de prazer. Tudo bem, há quem chore de alegria, mas basicamente quando você está muito feliz, você ri. Ele queria saber, ele analisa então 3 períodos da história. A Grécia Antiga, cuja expectativa de vida era de cerca de 30, 35 anos, ou seja, com 18, 19 já estava no meio da montanha. Já estava caminhando para a doença, para a velhice, para a morte. Era uma sociedade altamente angustiada. Então, como é que eles resolveram o problema deles, que garantiria a eles o mínimo de prazer? Criando deuses. Tinha Deus do sexo, Deus da água, Deus do vinho, Deus para tudo. A figura de Deus estava sempre muito próxima, porque aliviava essa angústia de saber que a vida mal começava e já estava caminhando para o fim. Então eles riam para não chorar. E conseguiam. Daí o avanço, um dos grandes avanços da Grécia foi justamente achar uma resposta que aliviasse a angústia humana diante da importância do fato de estar aqui. Nasceu. Os nossos pais costumam dizer que eles queriam muito ter um filho, né? Que amam a gente, mas é uma história que eles contam para a gente acreditar, porque não dava para saber que o filho ou a filha que eles queriam ter ia ser a gente. A minha mãe fala assim: eu amo você. O amor pressupõe conhecer. Não sei se vocês se lembram do show da Ivete Sangalo no Maracanã,
que ela termina o show e ela grita pro povo, eu amo vocês, e o povo vai, ela grita de novo, eu amo vocês. Cara, é no mínimo uma mentira, porque é impossível amar quem a gente não conhece. Não é fundamental o amor conhecer o outro? E geralmente depois que conhece bem também não ama mais, porque não era bem assim. Bom, isso aqui está ligado ao prazer, à necessidade do prazer. As pessoas vão fazer isso e vão fazer tudo aquilo que der prazer, porque isso nos traz tempo de vida, traz saúde, né? Então as pessoas vão fazer. E se não fazem dentro da lei, vão fazer fora da lei. Fora da lei. Então a gente vai encontrar a elite com essas 3 ferramentas, educando a massa para não usar drogas, não se prostituir e não ter, eu peguei só esses 3 comportamentos, não transar com pessoas do mesmo sexo. Então, como é que ela ensina isso? Através da ideia de prevenção. Prevenção significa, não faça isso nunca. Por isso que eles querem implantar prevenção do uso de drogas, quanto mais cedo na vida das crianças, melhor. Né? Dá a impressão, por isso que as pessoas adoram a palavra prevenção. A palavra prevenção, ela significa uma ilusão. As pessoas não vão fazer nada disso durante a vida inteira se a gente tiver capacidade de entrar na vida delas o mais cedo possível e colocar isso, não use drogas. Não troque sexo por dinheiro. Não transe com pessoas do mesmo sexo. Quem vai dizer isso? Mídia, educação e religião. O que uma fala, a outra assina embaixo. A gente nunca vai para uma escola que fala, pode sim transar com pessoas do mesmo sexo. Vamos estudar isso? Você não encontra uma escola, uma igreja ou um veículo de informação, uma mídia, que fala, olha, as mulheres que vendem prazer sexual por dinheiro têm direito. Não encontra. Você não vai encontrar nenhum dos 3 que diga também, use drogas com cuidado para você não ter danos maiores. Você não vai encontrar. É sempre não faça isso nunca. Acontece que a elite percebeu que a massa, mesmo com esse discurso da prevenção, desobedece. Por quê? Porque é da nossa natureza humana fazer essas coisas. A gente precisa disso para sobreviver. Então, vamos fazer uma pesquisa aqui entre nós, eu vou tentar provar para vocês que não deu certo. A prevenção não deu certo. Uso de drogas. Já tem uma diferença. Se a pessoa usa drogas e é da elite, ela não é chamada de drogado. Geralmente é dependente químico. A palavra dependente químico é para definir usuários de drogas das classes mais altas. Se for da massa, é viciado, drogado, né? Cria um estereótipo e é mais fácil para a saúde pública atender um drogado do que fazer o PTI. Terapeuta escolar. Exatamente. Daí a gente começa a entender por que saiu errado lá o CAPS institucional no meio e não o indivíduo. Cria drogado. Você sempre vai ver jornal falando dos drogados, dos viciados. Por quê? Porque isso fortalece. A gente é que é bobinho, porque eles sabem o que eles estão fazendo. É para criar uma ideia de que um drogado, se você entendeu como é que funciona um drogado, você entende todos os outros. Então vamos capacitar a rede pública para trabalhar com esse estereótipo e não com um plano individual, né? Então aqui, quando eu falar, vamos pegar o exemplo do álcool, que é uma droga legalizada, né? Vamos pegar um conceito que eu vou fazer mais ou menos agora, que não é o conceito da Organização Mundial de Saúde. Quando eu falar uso social de álcool, eu quero dizer pessoas que só bebem quando tem vontade, tá bom? Não vamos discutir qual a questão conceitual, é só para a gente fazer a nossa pesquisa. Então, levanta a mão, por favor, quem bebe socialmente, quem só bebe quando tem vontade. Eu vou levantar porque eu também sou uma dessas pessoas. Considerando que a mentira também é um direito humano. Levanta só para dar uma olhada, calcular. Ó, 60% dessa sala usa álcool. Eu não posso tirar uma fotografia de vocês, colocar num telão, levar para uma classe de adolescentes e falar, atenção alunos, que o professor vai mostrar para vocês um grupo de pessoas que usam o álcool se deu bem. Eu posso ser processado. O pai, a mamãe vai falar, o senhor está estimulando os alunos a beber? Eu falei, não estou estimulando, eu estou mostrando a realidade. E daqui eu estou vendo, vocês são pessoas bonitas, são pessoas que têm estudo, devem ter família, trabalham, participam até de um seminário para aprofundamento do tema, não tem nada errado com vocês. E usam a droga mais poderosa do mundo, a mais barata, tem em todo lugar, é legalizado e não fez mal para vocês. Né? Ninguém amanhã vai procurar tratamento, porque eu falei disso. Né? Só parar de beber, por que não está nada errado? Né? Porque quando eles perceberam que a massa, nos coloquemos então na massa, a massa usa drogas, pegamos aqui só o exemplo do álcool, que é a mais importante de todas,
né, a massa disse não para a prevenção. Ou seja, vocês não disseram não. Vocês cometeram um erro, entre aspas, que foi não ter começado. Até porque, mesmo que você pegue o CID, o conceito de dependência não está claro. A gente não sabe a diferença entre dependência, tradição, costume, vício. Está tudo muito misturado. Aquela leitura do CID é para um grupo de pessoas que aprende a lidar com isso e vai transformar isso numa política que nos remete ao início da nossa conversa. Então, estão tentando transformar numa política geral uma visão do consumo, que é a visão da saúde, a visão médica. Outro exemplo, então quando eles viram que as pessoas não obedecem, por que não obedecem? Porque é uma atividade que gera prazer. Então as pessoas mentem. Se você está usando e ninguém discute, ninguém fala nada, corre, vai em frente, não tem problema. Agora, se você tiver alguma bandeira, se tiver algum problema com drogas e aparecer, aí eles descobriram o que a gente faz com essa pessoa que dá problema. Tratamento. Se a prevenção é não faça isso nunca, tratamento passou a significar parem de fazer isso para sempre. Daí está toda a política calcada em cima da abstinência integral. Aí a gente relembra o doutor Dartinho Xavier Silveira. O contrário de dependência não é abstinência, o contrário de dependência é liberdade. Então as nossas políticas deviam estar calcadas na nossa capacidade de liberdade. O Franco Rotelli, em recente visita a São Bernardo do Campo, ele falou: dependência química, alcoolismo, se forem doenças, são doenças da liberdade. Fiquei pensando aquilo horas. Doenças da liberdade. Ele tem razão, nós nunca soubemos o que fazer com a liberdade. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus. A gente adora ser cidadão de bem ou cidadã de bem e pagar os impostos em dia. A gente adora manter essa estrutura que acabou com a nossa liberdade funcionando o tempo todo. Então essa área da redução de danos, ela termina gerando uma certa polêmica, porque ao abrir o leque, ela começa a mexer com os nossos conceitos, que é onde ninguém queria que a gente mexesse. Afinal, não somos nós que estamos errados, é quem usa droga que está. É muito mais fácil apontar. Se a gente vê a mídia divulgando as manchetes enormes sobre a Cracolândia, é porque eles estão reforçando o tempo todo, nas entrelinhas, que nós não somos o problema são eles. E nós já vimos que o conceito nosso é pior do que o uso deles. Por que não se prostituir? Por que não trocar sexo por prazer sexual por dinheiro? Prevenção para as mulheres. Não vamos falar de prostituição feminina. Nunca façam isso, trocar dinheiro por prazer sexual. Não façam isso. Todo mundo aprendeu isso, não aprendeu? Mas já está sendo. Vamos fazer uma pesquisa para ver por que não deu certo? Então, vou perguntar para vocês, um senso comum, tá? Qual a diferença entre prostituta e puta? Um senso comum. Vocês sabem, todo mundo sabe qual é a diferença. Matou já ouviu. Prostituta cobra, por isso que ele está chamando de profissional, certo? Né? E puta. Ai, desculpe a minha grosseria mais uma vez, mas eu preciso perguntar para as mulheres que estão aqui: vocês cobram? Eu cobro. É prostituta então? Porque eu acho assim que já está até legalizado. O governo fez isso muito bem quando a Dilma Rousseff assumiu, de conseguir, né? Porque foi uma luta constante de prostituição e definir a classe social dessas mulheres. Isso, que a classe social na realidade é essa, que todo mundo está ali. Aqui jamais você vai encontrar puta, você vai encontrar socialite. Quer sair comigo? Quer ter prazer? Pague o que eu cobro. E eu também sou favorável, eu acho que é isso mesmo. Já é assim. Muitos dos caras, eu não sou contra casamento não, eu acho que para quem consegue fazer um contrato dessa natureza, pô, deve ser muito bom para quem consegue. Não foi o meu caso, eu não consegui. Eu tentei, mas não consegui. Mas eu acho que as mulheres terminam cobrando e não é por maldade. É a garantia. Lembra da montanha? Lembra da montanha? Você tem que aproveitar. É agora mesmo. Fiquem tranquilos que eu não vou fazer nenhuma pesquisa a respeito de homossexualidade para não criar nenhuma... Ou seja, se a gente for estudar o assunto, se a gente for fazer uma leitura e abrir mão dos nossos conceitos, conseguir conquistar essa competência do diálogo, tá vendo? Lembra do começo da conversa nossa? Por que diálogo é difícil? Que diálogo significa entender e aceitar que do outro lado da conversa nos sejam despejadas verdades e mais verdades. Daí os mais velhos quererem controlar os mais novos. Bom, aqui o tratamento é para brasileiros negaram e negam até hoje que entre os que não vão usar nunca
e os que vão parar para sempre, existe um mundo de pessoas que usam numa boa. Então, se alguém estimula o consumo de drogas e diz que isso é redução de danos, não aceitem isso, porque se alguém estimula o consumo de drogas, não sou eu, são vocês que usam numa boa. Né? Então, tá aí, então, depois do debate, a gente... Pode deixar, tranquilo. Bom, pessoal, fique à vontade, então, para debater com os palestrantes. Só antes de começar, eu só queria falar para o Domiciano e para todo mundo, o plano que eu apresentei foi já foi aprovado essa parte pelo Conselho Estadual, mas o plano estadual ainda não foi aprovado na sua totalidade, então eu ainda não posso distribuir isso. Mas isso depende da próxima eleição? Não, depende do próximo pleno do Conselho. Não tem nada a ver com a eleição. Tá. Mais possibilidades, então. Deixa eu começar. Achei, nossa, fantástica a questão de tocar no conceito, né, que é uma coisa que eu tenho pensado muito, assim, como membro do fórum, né, e refletindo também. Eu sou mestranda na área de saúde coletiva, e aí, como é importante, né, a gente pensar nas mudanças culturais, assim. Esses dias também teve aqui o Evaristo Pasqualino, que é de Trieste, né, daí veio falar da experiência lá em Trieste, da reforma psiquiátrica e tal. E uma coisa que ele frisou muito, apesar de algumas pessoas olharem para o nosso contexto e falarem, a gente tem semelhanças, né, mas aqui acho que a gente trabalha muito nessa questão de criar equipamentos de saúde para lidar com as pessoas, né, de tratamento. Mas o que ele falou, a desinstitucionalização seria a desinstitucionalização do próprio conceito, própria maneira de pensar, né? E então achei muito interessante sua fala. E aí eu estava pensando, eu estava lendo esses dias acho que é a política de redução de danos para álcool e drogas, né? E aí tem uma parte que fala assim, as pessoas, acho que eu não tenho certeza, posso estar equivocada, mas assim, pessoas que sofrem devido ao consumo de álcool, né? E aí eu fiquei pensando nisso, mas que acho que é um ponto, né, para se pensar como que se dá o tratamento com usuários de drogas. As pessoas sofrem devido ao uso de álcool, elas sofrem porque usam álcool. Acho que, né, cada situação é uma situação. Então, uma pessoa pode... a droga não é um sintoma, né? E muitas vezes a gente trata a droga como sintoma, como, né, demoniza e tudo mais. Então, só um ponto, assim, para, né, pensar essa... Eu acho que existem as pessoas que nós sabemos que o álcool, a maconha, qualquer outra substância pode detonar, vamos dizer assim, um surto. Uhum. Né? Então são situações diferentes. Eu acho que eu tento me referir, e eu concordo, eu acho que tem gente que não podia beber, eu acho que a gente tinha que ter capacidade de construir políticas que atendam, que percebam essa possibilidade de sofrimento no início. Eu acho que uma propaganda mais adequada, uma divulgação mais adequada, um processo educativo mais adequado seria mostrar para as pessoas que usar drogas em geral, quando eu falo drogas eu incluo qualquer outra, tá? Legal ou ilegal, usar drogas não pode ser uma brincadeira, tem que levar isso a sério, sabe? Quem usa drogas e leva isso a sério dificilmente vai ter problemas com o consumo de drogas. Na política está assim, mas a gente considerando que não serve para todo mundo, como eu falei, a grande maioria das pessoas que usam algum tipo de droga não tem problema com isso. Tem uma professora, acho que foi em São Paulo, ela fez, não me lembro o nome dela agora,
que ela fez uma psiquiatra. Ela fez uma pesquisa e acompanhou, parece que 10 ou 12 usuários de crack durante 5 anos. E o resultado é mais ou menos esse, 90%, ou seja, 9 entre cada 10 usuários de crack que ela acompanhou, ela trata como usuários funcionais. Só um é chamado de usuário disfuncional. E o que eles entendem por funcional e disfuncional? Funcional é aquele que usou crack, naquele período, 5 anos, e que não vendeu a casa, não vendeu os bens, não perdeu a família, não parou de trabalhar, não parou de estudar. Tinha aquela depressão no dia seguinte em decorrência do efeito químico do crack. Só um jogou tudo para cima. Então, a política, a discussão é essa. Estão criando políticas que atendam a todos a partir da história desse um. E desconsiderando que tem 9 que fazem uso. Então tem que ter atenção para quem faz o negócio, quem joga tudo para cima por causa do crack. Fica claro que uma pessoa que faz isso, ela está dentro, grosseiramente falando, num surto, né, que comprometedor, tem que ter atenção para ela, mas uma política sobre drogas não pode ser baseada na história dela, tem que ser na história dos 9, que atenda os outros 9, que chame os outros 9 à responsabilidade. Então, a ideia nossa é defender que a política não pode ser construída para todo mundo, como requer muito a psiquiatria convencional, pelo menos no estado de São Paulo, funciona dessa forma e quer garantir isso via eleições, né, de que a política de drogas deva ser repressora. O exemplo mais claro é o que estão fazendo na Cracolândia, em São Paulo. Eu sou um dos supervisores do CAPS-AD da Praça da Sé, que é o pessoal que trabalha na Cracolândia. Faz um ano que eu estou lá e meu contrato ainda vai durar mais um ano, ou seja, eu terei um tempo muito bom para observar tudo isso. O problema da grande maioria do pessoal que está na Cracolândia não é o crack, não é o crack. Aí vocês leiam Jacques Lancelot, que escreveu A Polícia das Famílias. Vocês ouviram, estão tentando resolver o problema dessa miséria total desde 1600. Quando surgiam aquelas figuras que era chamavam de fenômeno da mendicância, que os caras faziam filhos, e o neném nascia e eles quebravam o dedo, quebravam a perna do neném para crescer defeituoso. Seria uma ferramenta ideal para pedir esmola e garantir, né, porque nós temos uma tendência a ter piedade, nossa educação religiosa, a ter misericórdia com os outros, a ser piedoso, né? Então, se ele tem um defeito, justifica a minha ausência, pega essa grana que eu vou levar a minha vida, né? Por isso a gente tem que questionar o princípio da piedade, que segundo Jonathan Swift é vergonhoso, certo? Se tem um dos comportamentos mais vergonhosos do ser humano é o comportamento da piedade, né? Se tem piedade é porque não tem política pública. Então lá na Cracolândia, a ação policial nada mais foi do que uma jogada política realmente para estabelecer um novo inimigo, que é uma substância, né? Uma vez que as diversas civilizações sempre precisaram de um grande inimigo, o último grande inimigo foi o comunismo, né? Com o fim praticamente do comunismo, ficou vazio. Quem é que vai amedrontar esse povo? Né? É o narcotráfico hoje. Só assistir os filmes do Charles Bronson, esses duros de matar, 1, 2, 3, 4, 5, aí vai. É sempre, eles ganham, né? Eles ganham, o Charles Bronson sempre ganha, e quem que é o bandido? É narcotraficante, geralmente porto-riquenho. Se ele fizesse o duro de matar no Brasil, eles seriam da periferia da cidade, os criminosos, ligados ao tráfico, da periferia, com grande possibilidade de ser negro ou mulato. Mas, porém, contudo, pobre. A ideia, acho que da política, dessa política nova, que já foi um grande avanço, mas é melhorar essa interpretação aí de que o problema não é o crack. Está comprovado que muitas pessoas, eu não estou dizendo que é para usar crack, porque eu queria um grupo grande, já tem tendência, né? Não é para usar o crack, mas é para entender que ele não pode, o crack, cocaína, não tem força. Você pode botar 1 quilo de cocaína aqui na sala, que não vai mudar a vida de ninguém. A não ser que alguém tropece e caia de nariz em cima, pode mudar por um certo tempo. Mas a ideia de a demonização do consumo de drogas gera divinização do tratamento. Se o demônio toma conta das drogas, é Deus que cuida do tratamento. Daí as igrejas terem assumido esse compromisso e não o serviço público. Queria comentar também, o Conselho Estadual está colocando o ofertante
facilitando o cuidado de saúde mental para usuários de álcool e outras drogas, mas para aqueles que queiram fazer um tratamento, mesmo porque já compreendeu que diversas pesquisas já mostram que quando o tratamento é involuntário, só em 2% dos casos tem alguma resolutividade desse tratamento. E queria lembrar também que no Plano Nacional de Saúde, para justificar a ênfase no crack, na política de álcool e drogas, eles apresentam alguns dados. Só que isso contradiz a própria ênfase. Eles afirmam lá que 0,7% das pessoas no Brasil não é um dado de dependência, mas sim de que consumiu alguma vez na vida crack, 0,7% da população. 0,1% teria consumido no último ano e 0,1% teria consumido no último mês, com uma estimativa de toda essa população chegar a 600 mil pessoas no Brasil. Só que no mesmo documento eles apresentam que na população de 12 ou mais anos, 10% dessa população é dependente de álcool. Então, o próprio documento se contradiz quando ele dá essa ênfase ao tratamento, eles não chamam, né, o cuidado com as pessoas, falam ao enfrentamento de álcool, do álcool e outras drogas. Não tem que enfrentar o álcool e outras drogas, você vai perder. Mesmo porque a gente não quer ganhar. A gente vai continuar bebendo, vai continuar fumando, E um dos pontos fortes, falando da Brahma, é que na parte eles falam da regulamentação da propaganda de alimentos, principalmente com muito açúcar ou sódio, principalmente para crianças e adolescentes. Só que no Plano Nacional como um todo, não é citada uma regulamentação da propaganda de álcool e nem de medicamentos. Eu fiz um estágio na Brahma e o dono dela não consome álcool. Não consome. Fiz estágio em indústria química, açúcar, que eu sou formada em técnica química e faço tratamento no caso do estado do mundo. Não sou nenhuma drogada, mas o consumo de açúcar é para a população, para os donos não. Eu consumo açúcar da Alemanha, o demerara, para você ter uma ideia. Outra coisa que está gerando muita discussão é também o açúcar refinado, que está com muito trabalhado quimicamente e está gerando danos também. E eu ia falar outro negócio do que você falou e esqueci. Não, da Brahma. A própria regulamentação da propaganda, ou a proibição da propaganda de álcool na TV, você ainda está trabalhando na Brahma? Não, né? Não, eu trabalhei na usina Nova América. Melhoraria, por exemplo, a qualidade da própria bebida. Porque, e estimularia a criação de cervejarias locais para a produção. Desculpa, mas espero que não seja tipo Malta, mas... Malta daqui. Daqui. Fora não. Não, com a Malta. Malta daqui. A Malta era mais leve que a Brahma, né? Não, mas o Moacir falou uma coisa do refino do açúcar, a gente lembra de refino da coca, né? São drogas que precisam passar pelo processo de industrialização, tem que ter esse controle de qualidade. Então, quando a gente fala legalização das drogas, a gente está considerando isso. Não significa, você nem deve aceitar muito quando as pessoas vai liberar. O termo liberar induz o pensamento, vai vender na esquina. Não é. A legalização pressupõe regulamentação. E eu defendo isso. Tem que regulamentar mesmo. A gente tem que aprender que se você fumou maconha, você não pode dirigir. Se bebeu, não pode dirigir. Se você... os alunos têm que entender que não dá para fumar um baseado antes da prova de matemática. Fuma depois, então, da prova.
Simples, tem que falar sobre isso, senão os caras não aprendem, nós que temos ideias boas a respeito disso, não temos chance, porque está tudo baseado em uma mentira. Você pergunta para uma classe, alguém fuma maconha? Ninguém fuma. Agora, pergunta se você fumou. Ah, fumei aí, mas não gostei. Queria só destacar uma coisa, que apesar de compartilhar essa opinião com o Domiciano, tem que deixar claro que o Conselho Estadual não chegou a discutir legalização. Então, sobre isso. Bem lembrado, que eu lembrei que um dos objetivos desse encontro é que haja, fortaleça uma parceria, né? Então, eu não quero muito que a minha fala é para desmontar algumas coisas, mas é para fortalecer a parceria. A gente não está falando linguagem, espero que não estejamos falando linguagens diferentes. Porque a história do crack no Brasil, a gente precisa saber disso para poder tomar decisões mais claras, né? O crack não foi uma sacanagem do crime organizado, nem uma invenção do demônio. O crack surge como um dos resultados negativos da política de guerra às drogas dos Estados Unidos. Porque na cocaína é produzida ou no Peru, Peru, Bolívia e Colômbia. Ninguém mais produz folha de coca, a não ser esses 3 países. Só que para fazer o refino e criar cocaína, precisa de alguns elementos químicos, como acetona, tem um monte de coisa aí que precisa para refinar a cocaína. O Brasil, quando entrou na guerra às drogas, o Brasil não produzia folha de coca, mas produzia esses insumos necessários ao refino. Então, no governo Fernando Henrique Cardoso, que é quando o Brasil entra dentro dessa política americana, o Brasil não vendeu mais para esses 3 países essas substâncias necessárias ao refino da coca. Aí eles começaram a refinar com querosene, com outros produtos muito piores, aí surgiu o crack. O crack é um subproduto, por quê? Porque ele não conta na fase do refino com os elementos que eles precisavam, que o Brasil produz e vende. O Brasil não vendeu mais. Aí explode o crack, ou seja, é o efeito negativo e perverso da política antidrogas. Eu acho que isso tem que ser do domínio público, para a gente não ficar acreditando que quem defende uma nova política de drogas esteja sendo compactuando com uma libertinagem, ou vamos liberar geral. Não é isso, a gente defende mais responsabilidade. Com mais responsabilidade, nós teríamos um uso mais responsável e menos problemático. Nós não teríamos o crack, por exemplo. Para acabar com o crack no Brasil, eu volto a vender acetona. Isso mais grave na indústria que ainda está chegando ao Brasil, ainda as metanfetaminas, né? A maior parte da produção de metanfetamina nos Estados Unidos é em laboratório de fundo de quintal. Então não tem, e são altamente explosivos em todos os sentidos esses laboratórios. Tanto de explosão mesmo, quanto uma explosão de natureza sociopolítica, né? Elas são muito problemáticas. Por quê? Quanto mais a repressão... Uma das características da violência no Brasil, a violência urbana, na minha opinião, um dos responsáveis, não é a droga, o uso de drogas, também é. Mas ninguém tem responsabilizado, por exemplo, o Disque Denúncia como um dos elementos geradores de violência no nosso país. E o Disque Denúncia é de uma violência, ele garante o anonimato e chama todo mundo a ficar de olho um na vida do outro. Está todo mundo, se está o seu vizinho, ele está de olho, porque ele sabe que ele pode, de forma anônima, falar: esse cara está fumando maconha, essa menina está transando, esse outro está vendendo, esse outro está comprando. Está todo mundo achando que ficar fiscalizando a vida dos outros, entrar na vida dos outros é uma coisa boa. Então você vai encontrar, como o Dartil falou ontem à tarde na nossa mesa lá em Cuiabá, ele atendeu uma família, tem um filho de 18 anos, 19 anos e um de 15. O pai e a mãe procuraram o psiquiatra porque o de 15 estava fumando maconha. Eles encontraram baseado na mochila dele da escola. Conversaram com ele e ele falou que ele tem uma boa relação com os pais, ele fuma um baseado por semana. E é no sábado. O pai levou para o psiquiatra internar. Eu não quero meu filho usando drogas, eu amo meu filho, vamos internar. Nunca o bicho de 7 cabeças está tão atual, né? Eu pensei que a gente já tivesse gerar mais um carrão? Para internar o filho aí, mas peraí, me conta do outro filho de 19, assim, não, ele bebe. Ele sai sexta, sábado, domingo, ele bebe e vende. Você chega em
em casa bêbado, mas é álcool, doutor. Álcool, ele cumpre as obrigações dele, ele bebe, mas ele bebe de cair, já fui buscar ele na calçada, perto de casa. Mas isso não é problema não, doutor. O problema é esse Hugo tá fumando maconha. Como um baseado por semana. Então, e esse homem, essa ignorância dele, está estruturada naquilo que ele recebe de informação. É aquela pergunta que foi tema da Semana da Luta esse ano na Conselho Regional de Psicologia, que é em nome da proteção e do cuidado, que formas de sofrimento e exclusão a gente está gerando. Dor e sofrimento, né? Dor e sofrimento a gente está gerando. Dá licença de eu falar? Eu fui usuário de maconha durante 15 anos. Depois entrei no crack. E hoje eu tenho um irmão que está no crack, né? Então eu tô sentindo assim, que eu tô vendo eu lá. Cada vez mais eu tô sentindo que é eu que tô lá na situação, entendeu? Porque tá sendo difícil ver isso, né, pra mim. E o médico falou que eu sou esquizofrênico, diz o CID lá, né? Porque depois que eu fui até preso por causa desse crack, fiquei uns 3 meses lá, por causa da maconha, o crack. Fiquei 3 meses, aí fui forçado a fazer um exame, fazer um tratamento, né? E através desse tratamento, aí o médico concluiu que eu sou esquizofrênico. Bom, eu sou esquizofrênico e comecei a agir como esquizofrênico lá pra cá. Afinal, foi o médico que o CID lá, então eu comecei a agir como esquizofrênico, passei perturbações, delírio, várias coisas, né? Fui terrível com a família. E hoje tem meu irmão que está lá, né? Eu estou aprendendo cada vez mais com o José Antônio aqui, que ele é psicólogo também, né? Além de psicólogo, é muito meu amigo, o melhor amigo que eu tenho é ele, né? E a história é essa. Aí falando sobre maconha, na época, né, que descobri lá que falaram que eu sou esquizofrênico, eu comprei um livro que tem o nome do Fernando Gabeira, que foi candidato a prefeito, acho, ou governador no Rio de Janeiro. Comprei com o nome dele na capa. Não sei se foi ele que escreveu o livro, não sei dizer bem sobre isso, mas o livro incentiva o uso de maconha, né? Fala sobre todos os tipos de maconha que existe para fazer roupa, cinta, etc. E incentiva lá o uso de maconha, principalmente para os esquizofrênicos, entendeu? Mas eu, desde o começo que eu usava maconha, eu sempre não achava legal, mas eu necessitava daquilo para poder ter relação na sociedade, mais ou menos para isso. Entendeu? Eu fui casado, tenho uma filha, hoje estou separado, mas hoje eu tenho uma relação boa com a minha ex-mulher, com a minha filha, né? Hoje eu estou mais na sociedade sem precisar de maconha. Eu ainda preciso dos remédios ainda, que eu tomo remédio ainda. Mas já passei um bom período sem tomar remédio, bebendo, depois que eu consegui largar da maconha. Às vezes até bebo uma cervejinha e tal, mas no período eu estava até bebendo até demais. Consegui sair um pouco, estou mais, né? Graças ao José Antônio, a boa vontade dele, o esforço dele, que ele procura me segurar, tá participando, né, desses tipos de eventos que tem e tal, né? Então é isso, a história minha. Como é que é seu nome? Roberto. Ô, Roberto. Eu tive, aliás, lá em Prudente, eu tive lá, filmei também lá você. Não sei se você lembra. Eu tive lá, presente no ano passado, foi? Acho que foi ano passado. E olha, o seu depoimento é muito rico. Eu acho que me dá a vontade de indicar para vocês pelo menos 3 filmes interessantes que a história dele traz. Um filme chama-se Alguém para Dividir os Sonhos. É a história de um rapaz nos Estados Unidos. Os americanos, de vez em quando, eles fazem umas coisas boas, né? Esse filme é a história de um rapaz que sai do serviço de saúde, vai saúde mental, vai para a casa da mãe, que vivia num edifício que era uma invasão, uma ocupação. Aí só que no dia que ele chega, naquele dia, fatalmente, os caras tinham demolido o edifício, a mãe desapareceu, e ele ficou perdido, sozinho no mundo. E aí, com esse diagnóstico, esquizofrenia. Aí vai pra rua, e na rua ele encontra um outro morador de rua que fala pra ele assim: por que você tá aqui? O médico disse que eu sou esquizofrênico. Por que é isso? Qual o sintoma? Um dos sintomas é ouvir vozes. Aí fala: isso não é doença não, cara. Se fosse ouvir vozes, fosse doença, Santa Joana d'Arc não virava santa. Todos ouviam vozes. É um filme muito bom que trata, o diretor teve a habilidade de fazer não um filme de cima para baixo, mas do nível do olhar dessas pessoas, é muito bom. Um outro também, esse um está na moda agora, que é o Cortina de Fumaça, né, que trata, inclusive o Fernando Gabeira é um dos que dá depoimento. Cortina de Fumaça é um documentário que faz um contraponto a esse um do Fernando Henrique Cardoso, que é o Quebrando Tabus.
E um outro colombiano, um documentário chamado Maria Cheia de Graça. A Maria Cheia de Graça é a história de uma menina que engole cápsulas de cocaína para fazer tráfico de drogas, né? Para mim, dos três, esse é o melhor, Maria Cheia de Graça. Acho que é muito bom. Mas o seu depoimento me lembra, a gente não teve um slide que eu gosto muito, não passamos aqui, que trata das macropolíticas. Eu faço um resgate das 3 grandes macropolíticas que organizaram o nosso pensamento, que fizeram a gente ficar assim do jeito que a gente ficou e que exige de nós uma mudança. Então a primeira macropolítica é a macropolítica da violência. A segunda macropolítica foram as macropolíticas religiosas e a terceira é a macropolítica da democracia. Historicamente, o mundo agora vem construindo, né, uma quarta macropolítica, e que não sou eu que estou inventando. Os melhores nomes dessa área são Hannah Arendt, Michel Foucault, Jacques Derrida, Deleuze, esse pessoal que vem pensando, né, essa quarta macropolítica, que curiosamente chama-se macropolítica da amizade. Então eu acho, até eu vou dar um palpite assim, mas de tudo que você viveu, cara, você ficou com o melhor, que é com um amigo. É um amigo. Você está dentro da macropolítica mais moderna, que requer tanta luta. Um programa de redução de danos não funciona se nós não tivermos esse princípio da solidariedade, da convivência. Né? Então, o Zé Antônio está me ensinando, eu estou aprendendo com ele a ver meu irmão, e eu estou, né, vendo meu irmão lá e vendo eu. Estou conseguindo ver isso, né, conseguindo ver ele como um ser humano lá, porque no começo, para mim era o fim, porque eu estava largando das drogas, ele começou a viciar e ele está mais fundo do que eu. A situação dele ficou muito mais difícil do que a minha, né? Eu não usava maconha, tinha uma família, ele não tem família, é um rapaz menor do que eu, o estudo dele é menor que o meu, então para ele é muito mais difícil do que foi para mim, né? O interessante, não falando da sua história, mas tentando falando de um contexto maior, queria destacar 2 coisas. Não é que, por vezes o uso de medicação vai ser necessário. Não estou aqui pregando nunca mais usar medicação. Mas o problema é, será que toda pessoa que vai num CAPS precisa usar medicação? A gente tem que pensar nisso. Frequentar um CAPS ou ter um problema um problema relacionado a álcool e drogas ou um outro problema de saúde mental, não necessariamente a resposta, uma das respostas tem que ser a medicação. Existem diversas outras maneiras de trabalhar isso. A Marília Capone, eu fiquei sabendo, eu nem estava na palestra, depois eu escutei uma pessoa comentando a fala dela, ela falou justamente isso. Falando, então quer dizer que você leva para o CAPS álcool e drogas e a resposta para a droga é outra droga. Então a gente vai dar um remedinho para você parar de consumir essa droga. E também tem um outro problema que está chegando ao Conselho Estadual, e a gente está se posicionando quanto a isso, que tem CAPS AD exigindo abstinência dos usuários para atender. A pessoa está solicitando ajuda, ela precisa de ajuda e o CAPS fala, não, só se você tiver abstinência eu vou atender você. Ele está, naquele momento, ele está sofrendo. E o CAPS é um serviço de porta aberta. Pode fazer uma observação? Nem todos os pacientes de CAPS, porque eu já participei de vários, nem todos são usuários de crack, nem todos são usuários de drogas, nem todos são usuários de álcool, né? São vários segmentos da sociedade que não tem, por exemplo, como o senhor citou, a educação vem de berço. Então, se você tiver uma boa base, jamais você vai se envolver com droga, com álcool, que é o caso que você citou aí de colocar o maconha, o crack, e eu não vou pegar porque eu sei que se eu cheirar eu não vou gostar, entendeu? Então, assim, nem todos de CAPS são usuários de droga. Então, deixar isso bem claro. Porque a visão de CAPS em si é tipo assim, você está lá, você é louco. Você está lá porque você é louco. Então, o CAPS álcool e drogas, teoricamente
inicialmente era para ter só usuários de álcool e outras drogas que estão com algum problema relacionado a esse consumo. Destacar aqui que eu falo até do Fábio Belono, que ele está falando isso para todos os alunos. Fala, o problema com álcool e drogas é um problema de saúde quando a pessoa não está mais conseguindo se relacionar direito com as outras pessoas na sociedade e busca uma ajuda. Até ali não é até chegar nesse ponto não é um problema de saúde. Se a pessoa está consumindo recreativamente, o problema é dela e não tem que ser problema de justiça também. Mas o CAPS, álcool e drogas, ele vai atender pessoas que são usuários que têm problemas com a relação dela com as drogas. O que as pessoas, principalmente o CAPS AD, às vezes tem a impressão é que todo mundo que consome crack e outras drogas tem problema com esse consumo. Mas porque lá vão as pessoas que têm problema. Então parece que é 100%. Mas não é. Eu perdi um pouquinho o fio da meada que eu ia falar, mas era no sentido de que o tratamento tem que estar ofertado, mas a pessoa buscar. Eu perdi o fio da meada. Não, mas depois eu lembro. Eu acho que eu vou pegar então o fio perdido da meada. A sua observação traz. Eu fez pensar nisso, que se uma pessoa, nem vamos falar adolescente ou jovem, mas uma pessoa de qualquer idade, tiver tempo de pensar, uso ou não uso, apareceu a maconha, uso ou não uso, álcool, uso, se tiver o tempo de pensar, ela já começou a ter menos problema. Ela usando ou não, ela já tem menos problema. O problema nosso é que aí sim, juventude e adolescência, não pensa, não está pensando. Por que não está pensando? É porque quem são as pessoas que vão fazer as melhores escolhas? E para fazer uma escolha significa ter que pensar um pouco antes. As melhores escolhas são aquelas que são feitas a partir do maior e mais qualificado número de informações. Quanto mais informação a pessoa tem, melhor será a escolha que ela vai fazer. No que depende da mídia, por exemplo, que seria o caminho por onde as informações deveriam chegar para a gente, a escola também, mas a mídia, vamos pegar a mídia, que é o que passam para nós de informação não bate com a realidade. Não bate. Então, você coloca, analise as propagandas antidrogas que a gente tem na televisão. Teve uma, me lembro que era a Cláudia Ohana, que fazia, foi uma famosa, ela aparecia toda ensanguentada nas primeiras propagandas anti-crack. Ela parecia toda ensanguentada, assim, era uma cena que ela fazia, ela foi contratada para fazer aquela propaganda. E olha o que o crack fez com ela, ela vai ficando mal um spot de 30 segundos. 3, 4 anos depois que aquela propaganda já tinha saído do ar, a Cláudia Ohana ficou